Para começar a modificação aqui do upper, a gente começa tirando aí o carry handle. Vou pegar uma chave de fenda bem grande, porque aqui o trem é feio. Aqui eu já tinha tirado, então ele não está tão preso, mas o meu ele veio com bastante Loctite aqui, trava-rosca, né? Ele estava relativamente duro de sair, os parafusos. Bom, vamos lá. Eu recomendo que você use esse Upper Vise Block aqui, ou Reaction Rod, cada marca tem um nome aí. Ou que use o Upper Vise, porque essa modificação ela exige uma certa quantidade de torque, essa modificação que a gente vai fazer do quebra-chamas aí. Então, se você colocar o cano na morsa ou o upper na morsa, provavelmente pode acabar danificando sua arma. Principalmente colocando o upper na morsa, porque todo o estresse de torção ali vai ser transferido para o upper. Bom, o T4 ele vem com duas roscas, a própria do quebra-chamas e essa rosca que é uma rosca contra, que é para você travar o quebra-chamas no lugar. O que a gente tem que fazer aqui basicamente é tirar a tensão dessa rosca contra com a Armor's Wrench ou até com uma chave inglesa, dá certo. Então a gente pega a chave inglesa, trava ela aqui e com a Armor's Wrench a gente solta fazendo o movimento contrário, o que é mais fácil. Soltou a tensão, aí ele não é difícil de desrosquear. Agora, com o auxílio do solvente, a gente pode, em uma escovinha de nylon ou de latão, que você preferir, um pano, cotonete, a gente pode limpar essa rosca e já vamos aproveitar e limpar a rosca interna aqui do quebra-chamas que a gente vai usar, né, para tirar qualquer resíduo que possa ter ficado do processo de fabricação. Aqui já está bom. Agora vamos repetir o processo, só que dentro do quebra-chamas. Que ele às vezes está com um pouquinho de graxa, como é o caso, e pode sobrar algum excesso aí de material, excesso em uma rebarbinha, alguma coisa que ficou aí do processo de fabricação dele. Aqui já está suficiente. Bom, nesse ponto, se você não for substituir o gas block para usar um handguard flutuante, aí você já pode rosquear o novo quebra-chamas, seguindo as especificações do fabricante, quanto a alinhamento, torque, mas como eu vou substituir aqui o gas block e o handguard, eu vou deixar o quebra-chamas para instalar após esse procedimento, porque do contrário você não vai conseguir tirar o gas block se você tiver um quebra-chamas no lugar. As próximas modificações que faremos são o gas block e o handguard. Pela lista de ferramentas já é possível imaginar por que talvez você deva procurar um armeiro credenciado. Vale ressaltar que é provável que em um futuro bem próximo a Taurus lance a sua versão do T4 com o handguard flutuante, que também já virá com o gas block de perfil baixo, tornando a troca do handguard um pouco mais fácil ou até dispensável dependendo do gosto do atirador. Primeiro, vamos montar a arma novamente para retirar o handguard original com o auxílio da chave adequada. O handguard está preso pelo delta ring sob a tensão de uma mola
Portanto, a gente precisa pressionar o delta ring para baixo para liberar o handguard. Lembrando que essa chave aqui, ela facilita a operação, o procedimento, mas é possível fazer sem a chave. Caso você não queira colocar um handguard flutuante na sua arma e queira usar um handguard do tipo drop-in, mas de algum modelo diferente, esse procedimento é muito simples. A gente apenas retira aqui o handguard da maneira que a gente fez e substitui pelo novo sem a necessidade de nenhuma outra modificação aqui ou nenhuma das ferramentas listadas aí antes. Mas aqui no nosso caso a gente optou por um handguard flutuante. Então vamos desmontar de novo. Bom, se você tiver optado por um handguard flutuante, a não ser que você tenha comprado exatamente esse modelo que eu tenho aqui, provavelmente o encaixe não vai ser idêntico, mas o processo é basicamente o mesmo. Aqui, como a gente já desmontou a arma, a gente pode pôr ela no bench block. Primeiro a gente vai identificar a ponta menor do pino, aqui do pino que retém o gas block, que na grande maioria dos ARs ele está do lado esquerdo da arma ou do lado oposto da janela de ejeção. Esses pinos eles são cônicos, como se fosse esse punch aqui. Ele é menor em um lado e maior no outro. Eles só podem ser retirados da ponta menor para a maior. Então, com o auxílio do saca-pinos do tipo starter e um martelo, vamos bater nos pinos. Aqui você pode usar uma boa quantidade de força. Eu já vi pinos como esse saírem com facilidade, mas já vi alguns pinos só saírem com o auxílio de uma prensa hidráulica após entortar alguns saca-pinos. Esse saca-pinos do tipo starter, ele é recomendado para quebrar a tensão inicial dos pinos aí. Geralmente é usado uma medida maior do que o pino para conferir mais resistência, além de ter a extremidade côncava que impede ele de escorregar aí. Vamos ver se a câmera pega. Porém, assim que a tensão inicial for quebrada e você notar que ele se movimentou, você já pode trocar para os saca-pinos de 1/8 para não danificar a arma. Então vamos aqui dar uns golpes com o saca-pino starter e passar para os saca-pinos de 1/8. Vamos ver se a câmera pega aí. Aqui já andou. Vamos pro de 1/8 aqui. Aqui já tiramos. Difícil é filmar e tirar, mas tá bom. Perfeito. Com os pinos removidos, a gente precisa só puxar o gas block e a mira. Uma jogadinha. Tirar o handguard cap. Bom, podemos agora retirar o delta ring, que está preso ao cano pelo barrel nut, usando nossa armor's wrench. Algumas pessoas têm encontrado dificuldade nesse processo por ter uma armor's wrench muito curta ou de um material de baixa qualidade. Se sua ferramenta for muito curta, uma boa opção é usar um cano de ferro no cabo para aumentar a alavanca. Mas tem alguns T4 que estão realmente vindo com essa rosca, com esse barrel nut muito apertado. Mas colocar o cano de ferro te dá uma mão extra. Então vamos... Bom, com o cano solto, aliás, liberado, a gente pode soltar o cano. Bem de leve a gente vai retirando ele. Podemos aproveitar agora para limpar
a rosca do upper e o encaixe do cano aqui do upper e o cano, com auxílio aí de um solvente, uma escovinha, um pano. Aproveitar, limpar dentro, dar uma limpada aqui no cano. Vocês podem observar que parece ter um pouco até de ferrugem. Dá uma limpadinha aqui na parte de fora também. Bom, e aproveitando que a gente está usando aí o solvente, vamos também já retirar os dois parafusos do novo handguard. E já dar uma limpada nos parafusos, no torque plate aqui, no barrel nut. Limpar a parte externa do barrel nut, interna, e a parte interna aqui do handguard que vai encostar no barrel nut, né? Bom, como a gente já limpou o cano e o upper, agora a gente aplica um pouco de graxa do tipo Aeroshell aqui no cano e no upper. Vamos começar aqui pelo upper. Um pouquinho, espalhar, e no cano. Isso aí tá bom. E assim que a gente recolocar o cano no lugar, a gente também vai aplicar um pouquinho de graxa. Que a gente recolocou, a gente aplica um pouquinho de graxa também na rosca e aqui na frente, onde o barrel nut vai fazer a pressão. Vamos rosquear agora o barrel nut, né? O novo barrel nut. E com o auxílio dessa chave que veio junto com ele, que o fabricante manda, a gente pode pôr agora o torque que é recomendado para essa marca de handguard, que é de 40 libras por pé, lembrando de usar a chave num ângulo aí de 90 graus. Perfeito. Nesse caso aqui, o barrel nut ele deixa um espaço para o novo gas block entrar, passar por cima, não entrar. Alguns casos o barrel nut são mais largos e tem algumas entradas, uns tubos para entrar o gas tube. Caso você tenha um modelo desses, você vai ter que aplicar o torque recomendado pelo fabricante, e caso não bata o alinhamento do furo do barrel nut com o furo do upper, geralmente o fabricante desse tipo de barrel nut recomenda aumentar o torque gradualmente para tentar se aproximar do furo mais próximo, né? Aqui algo que você precisa saber é que quando você tirar a mira original, como ela era pinada no lugar, quando você remove ela, os furos da pinagem vão ficar expostos no cano, caso você opte por um novo gas block, um gas block de perfil baixo. Vamos ver se a câmera vai pegar. Esses são os furos da pinagem. Vou ver na outra câmera. Aqui você tem a opção de deixar eles assim, ou oxidar ele novamente, ou pintar para proteger essa superfície da ferrugem. Caso você não queira usar um novo gas block, você pode simplesmente cortar a mira de cima do gas block original e qualquer parte que esteja no caminho do seu novo handguard, lixar, polir e pintar novamente, e aí você recoloca os pinos originais. Eu particularmente não recomendo, e nesse caso aqui eu vou pôr um gas block de perfil baixo, e esse novo gas block ele não usa esses pinos passando aqui pelo cano, ele usa esses parafusinhos aqui, ó, embaixo.
na parte inferior dele. Então eu recomendo que você faça o dimple no cano, que basicamente consiste em fazer um pequeno recesso côncavo no cano para acomodar os parafusos do novo gas block, ou fazer 2 furos para acomodar os 2 parafusos, fazer os 2 dimples, né? E a ferramenta necessária para fazer esse dimple vai garantir que o alinhamento esteja perfeito entre o gas block e o furo de saída dos gases do cano. E com o dimple você vai garantir um ponto fixo para impedir uma eventual rotação ou deslocamento frontal do gas block. Além disso, hoje em dia, quase todos os fabricantes de canos nos Estados Unidos já vendem os seus canos com um dimple feito de fábrica, geralmente o dimple logo abaixo, geralmente não, é o dimple logo abaixo do furo, né, de saída de gás. Mas caso você não queira fazer o dimple, não tem problema, você vai só apertar os parafusos do seu gas block direto no cano. Uma boa maneira de você testar esse posicionamento do gas block, caso você não use o dimple dig, é basicamente tirar aqui o parafuso que vem no seu gas block, nesse caso, que ele tem os parafusos, e colocar de ponta cabeça o seu gas block. Aqui você já tem, olhando pelo furo e vendo o furo do cano, você já tem uma noção do espaçamento frontal, porque lembra que antes de tirar a mira e o gas block original, aqui tinha o handguard cap, que tem uma certa espessura aí, que geralmente faz com que o gas block fique melhor alinhado com um espacinho que era o espaço do gas block. Então aqui já é um bom jeito de você ver o posicionamento aí que ele deve ficar, né, em questão de distância. Mas aí também, se você não for usar o dimple dig, também o que eu recomendo é que você ache o meio desse cano, pegando aqui o meio tem um pino, que é o que impede o cano de rodar no upper. Se você pegar esse pino, alinhar com uma régua no pino e no ponto aqui que é o furo dos gases, você pode fazer um risquinho aqui no cano, marcando o meio. Você vai pegar seu gas block e vai, com o auxílio de uma régua, marcar o meio. Com esse risco batendo com o risco aqui de cima, você vai definir o alinhamento lateral. Como eu optei aqui pelo dimple, eu provavelmente já vou fazer 2 dimples, porque o primeiro dimple vai cair exatamente em cima de onde estava o pino do meu gas block original, então ele vai acabar ficando um pouco mais frágil, então eu vou ter que fazer o segundo, que vai estar mais ou menos aqui, para dar uma segurança extra. O dimple dig, ele tem um parafuso aqui que é pontudo, que é feito para encaixar aqui no furo de saída de gás do cano. Então você tem que inserir ele no cano e ir apertando esse parafuso e movimentando o dimple dig até você sentir que ele pegou e ele está preso nesse furo. Aqui. Ele não roda para o lado, ele não vai para frente e não vai para trás. Aqui a gente pode dar um aperto moderado e vamos virar e dar um bom aperto aqui no parafuso, que na verdade é embaixo do cano, mas agora a gente vai usar ele em cima, que é o que vai ser a guia do nosso furo do dimple. Então a gente acrescenta 1 ou 2 gotas de óleo aqui nesse furo, e com o auxílio da furadeira e uma broca de cobalto e uma velocidade baixa, um pouquinho de pressão, a gente vai fazer um recesso com o uso dessa broca, mas bem superficial mesmo, o suficiente só para acomodar a ponta do parafuso do gas block. E vamos conferir. O ideal mesmo é fazer isso com calma, conferir várias vezes, porque fazer um furinho pequeno não tem problema. Agora, se você fizer um furo grande demais, aí já tem problema.
Então aqui a gente ainda está um pouco longe. Vou fazer mais uma vez. Perfeito. Vamos jogar aqui o parafuso para frente, que eu optei por fazer os dois dimples. Dá um pinguinho ou dois de óleo e repetir o procedimento aqui. Rotação baixa e tirando para conferir se não passou do ponto. Aqui eu tenho um pouco maiorzinho, que é para assentar o parafuso de trás, que é um pouco mais importante. Aliás, é o que o pessoal costuma fazer, né? Não faz os dois. E na frente eu fiz só um pontinho. Aqui, depois de terminar o processo do dimple, a gente vai limpar o cano com auxílio solvente e pano para retirar qualquer pedaço que possa ter ficado e tirar o óleo que a gente colocou. E assim que o solvente evaporar, a gente passa um super glue para oxidar de novo, né? Vamos passar nos dimples e nos furinhos da pinagem aqui. Bom, primeiro a gente teria que limpar o gas block, o gas tube, os furos do gas block, os parafusos do gas block, mas eu fiz isso aí antes da câmera, então aí vocês limpem eles. E como eu optei por usar um gas block novo, um gas tube novo, aqui a gente só vai colocar o gas tube novo, mas se você quiser usar o gas tube do T4 não tem problema, você só vai usar um punch, você vai tirar o seu gas tube do seu gas block original do T4, trazer aqui e fazer esse procedimento que a gente vai fazer. Aqui eu tenho o pino dele, né? E não é bem um saca-pino, é o inverso. Esse aqui é feito para colocar o pino, né? Apoia em alguma superfície, aqui no caso a gente está usando o bench block. E vai passando ele com cuidado. E quando estiver bem aí no finalzinho, você vem com esse punch, que é o mesmo que você tirou o seu gas tube, e vai de leve passando. Bom, com o upper de ponta cabeça, a gente vai inserir o gas block sem os parafusos, né? E vamos alinhar aqui o tubo com o upper. Primeiro a gente vai colocar o parafuso da frente, sem trava-rosca, sem nada. Lembrando que aqui é interessante a gente seguir aquele posicionamento que a gente tinha feito pelo dimple, né? Show! A gente vai colocar aqui, apertar só um pouco para manter no lugar. E aí a gente vem com o segundo parafuso, que seria agora logo abaixo a saída de gás. A gente já vem com ele com uma gota do trava-rosca aqui do Loctite vermelho. Só uma gotinha. E vamos colocar ele em lugar.
Bom, depois de colocar o primeiro parafuso aqui, o parafuso logo abaixo com o Loctite 272, a gente tira o da frente e põe uma gota do Loctite 272 nele, que é uma gota só. Agora a gente dá um aperto firme, mas sem forçar muito. O fabricante só recomenda que você use o trava-rosca, o Loctite 272, que é o vermelho, se você tiver a intenção de deixar o gas block permanente. Porque esse Loctite é desenvolvido para resistir a altas temperaturas e pode ser muito trabalhoso de retirar. Aí, com o auxílio do nosso torquímetro em libras por polegada, vamos aplicar aqui um torque de 15 libras por polegada em cada parafuso. Agora a gente pode colocar o novo quebra-chamas. Esse procedimento ele pode ser feito antes de colocar o handguard ou depois. O fabricante recomenda que você retire qualquer arruela ou rosca contra que sua arma possa ter e use as que eles fornecem. Primeiro você deve colocar a arruela mais grossa que vem com ele, que tem um chanfrado aqui em um dos lados e essa parte tem que ficar contra o cano. E aí você vai fazer um primeiro encaixe a seco, sem apertar com nenhum torque, nada. Somente para visualizar o posicionamento e, se for preciso, corrigir com as arruelas fornecidas. Aqui, como ele está fora, e eu quero que ele fique aqui, então eu vou ter que pôr algumas arruelas aqui. Aqui eu vou colocar mais uma das arruelas que eles fornecem. De novo fazer um encaixe seco. Lembrando que esse encaixe seco é uma estimativa. Quando eu der o torque ele ainda vai passar. Então aqui ele ainda não encaixou. Eu vou testando ali as arruelas e volto a hora que eu tiver acertado a mão. Agora que eu acho que eu já achei aqui a combinação de arruelas que vai me dar a distância que eu preciso, eu vou fazer um primeiro encaixe seco, sem nenhum tipo de trava-rosca nem nada. A gente vai aqui para 20 libras por pé. E usando o adaptador fornecido, lembrando de usar o ângulo de 90 graus aqui a chave, a gente vai fazer um encaixe seco aqui. Bom, aqui eu estou quase no posicionamento desejado. Então o fabricante recomenda que nesse caso você aumente o torque para 30 libras por pé e vá apertando até chegar no posicionamento. O que eu vou fazer aqui é soltar Vou soltar o quebra-chamas aqui, usando outra chave que não o torquímetro. Eles não recomendam que você solte com o torquímetro, porque ele pode perder o zero, né? Perder a regulagem. Aqui com o quebra-chama solto, e já vou regular ali minha chave para 30 libras por pé, eu vou passar um pouco do Rockset, que é um trava-rosca que vem com o quebra-chamas, e o fabricante recomenda o uso dele, caso essa arma seja de uso operacional, ou se você quiser que ele fique realmente muito preso ao cano, podendo ser até um pouco difícil de retirar posteriormente. Então eu vou usar apenas uma gota, passar com o auxílio de um cotonete aqui. Só uma gotinha. Espalhar com o cotonete. Espalhar um pouquinho na rosca e um pouquinho na rosca do quebra-chamas. E tomar cuidado para ele não encontrar ali a arruela. Agora com
o Rock Set, eu posso pôr meu quebra-chamas, alinhar no centro aqui minhas arruelas. E com o uso do torquímetro, eu vou colocar o torque especificado aqui um pouco mais alto. Vou colocar em 30 libras por pé, até chegar na posição, no alinhamento desejado. De novo, torquímetro a 90 graus e vamos dar um aperto. Perfeito. Bom, agora que a gente conseguiu o posicionamento adequado e como eu passei o Rock Set aqui e o Loctite 272 aqui, o fabricante recomenda que antes de usar a arma você espere o Rock Set curar 24 horas e que antes de passar uma camada de óleo no seu cano, você espere 24 horas para o Loctite 272 curar. Então agora eu vou aguardar as 24 horas e na hora de voltar a gente passa uma camada de óleo. Bom, agora 24 horas depois, o threadlock dos dois aqui, o Rock Set e o Loctite já curaram. Então a gente vai proceder a passar uma camada de óleo no handguard e aguardar alguns minutos para retirar o excesso e prosseguir com a montagem do handguard. Esse procedimento é interessante fazer, porque no meu caso aqui eu escolhi um handguard que vai ficar bem em cima do muzzle brake. Então como a gente não vai ter acesso a esse cano, interessante passar uma camadinha de óleo aqui com uma proteção futura. Dependendo da quantidade a gente pode até deixar ficar uma camada bem superficial, uma camada bem fina. Aqui já dá para observar o furo também que eu já oxidei. Aqui embaixo do gas block, onde o dedo não passa, a gente pode usar um cotonete só para dar uma cobrida em tudo. Caso a gente ache que tem muito óleo, a gente pode remover também, mas eu estou achando uma camada fina, boa. Eu acho que eu vou manter esse óleo aqui. Bom, agora com o upper deitado, a gente vai prosseguir com a instalação do handguard. Vou deixar essa camada mesmo. Achei que ficou uma camada de óleo bem fininho, não vai ter problema não. Bom, com o upper deitado, a gente vai escorregar o nosso handguard para o lugar. Vamos colocar aqui o torque plate que vem com ele e os parafusos. E vamos apertar com uma força moderada. Vamos colocar aqui uma força moderada, porque é interessante que a gente dê uma conferida aqui no alinhamento antes de aplicar o torque especificado, né? Aqui o alinhamento dele tá bom. E nesse meu caso aqui, nesse handguard, ele tem essas duas abas que entram aqui um pouquinho no upper, passam aqui dos dois lados e impedem uma rotação maior. Ele tem um pequeno jogo que é só para terminar o alinhamento. E agora, com o auxílio do torquímetro, em libras por polegada, a gente vai pôr o torque aqui especificado pelo fabricante, que é de 55 libras por polegada em cada parafuso. Aqui nossa chave já está regulada. Dá mais um apertinho. Conferir se o peso da chave não mudou o posicionamento. Perfeito. E vamos dar o torque.
para frente e para trás, porque quando um aperta, o outro tende a perder um pouco do torque. Perfeito. Perfeito. Vamos conferir mais uma vez, só para garantir. Perfeito alinhamento. Show de bola. Bom, agora que nosso upper está quase pronto, a gente já aproveita e monta a arma de novo. E aproveitando que vai montar a arma, a gente troca o charging handle. E por fim, nossa última modificação de hoje vai ser a mira, porque com essa substituição toda a gente ficou sem o conjunto de miras aí, então a gente vai colocar as miras, a frontal e a traseira, a alça e massa, né? A gente vai colocar a alça e a massa o mais afastado uma da outra possível para aumentar o raio de mira, e vamos aplicar o torque aí que o fabricante passou, que é de 22 libras por polegada. Aqui a mira traseira, interessante é colocar ela já levantada, porque do contrário ela tem um ângulozinho para baixo nesse modelo. Ela pode dar uma diferença aí na hora de posicionar. Eu tenho visto aí na internet, em alguns grupos de WhatsApp também, o pessoal recomendando que você não use um handguard de 14 polegadas. O que de maneira geral, a grosso modo, é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Se você não quiser errar, compre um handguard de 13 polegadas e meia. Mas mesmo assim, preste atenção na descrição do produto, porque ele pode estar descrito como 13 polegadas e meia, mas na realidade ele ser um pouco maior ou até um pouco menor, como a imagem que eu vou colocar aí na tela para vocês. O que você tem que saber é o conjunto. Você vai trocar o muzzle brake, o seu muzzle brake tem um ombro, ele vai ficar um pouco mais à frente? Aqui no meu caso sim. Então esse é um handguard de 14 polegadas com um muzzle brake que, além de ter um ombro que vai um pouco mais para frente, ele também recomenda que você use as arruelas que eles fornecem. Então o meu conjunto deu certo com 14 polegadas. Talvez o conjunto ou até o muzzle brake original não dê certo aqui. Você até pode observar na lanterna o padrão aqui da onde está saindo pelo furo aqui do compensador, o padrão da onde está saindo o gás. Lógico que ele suja um pouco mais acima porque esse gás depois expande. Mas aqui perto e dentro do handguard, você pode observar que não tem nenhum tipo de desgaste. Então eu até vou colocar aí na tela a imagem do MK18 da Daniel Defense, que é um fuzil, um R15 icônico deles, não exclusivo deles, mas eles usam esse espaçamento bem pertinho assim no muzzle brake deles, só a fim de comparação para saber que se você não quiser errar, 13 polegadas e meio. Se você souber o conjunto que você vai fazer, 14 polegadas dá sim para usar. Só toma cuidado para não cobrir, não usar 15 polegadas, alguma coisa do tipo, não cobrir o compensador se você tiver um, ou mesmo o quebra-chamas. Esse gás ele vai sair com uma velocidade muito grande e ele pode danificar o seu handguard. Bom, agora a nossa arma está pronta. A gente pode notar aí alguma diferença na balança, mesmo com um handguard maior, trocando o muzzle brake que é relativamente maior. Então ainda tem uma diferença, ela pesa um pouco menos, mas o balanço da arma ficou muito interessante. Então, peço desculpa aí se o vídeo ficou muito longo, mas acredito que seja muito importante cobrir algumas dessas modificações em detalhes, das mais complicadas, né? E principalmente ter um conteúdo desse em português. Lembrando que todas as informações que foram passadas aqui,
Elas são provenientes das recomendações dos fabricantes de cada peça. Obrigado aí pela atenção.